Boa noite a todos. Estamos aqui essa noite, mais uma vez, para a gente podermos juntos, tirar esse tempo para a gente poder falar com o nosso Deus, tempo de oração, tempo também para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E queria agradecer desde já a todos que estão conosco nessa noite, participando com a gente. Dizer também para que você, se tem algum pedido de oração, quiser compartilhar conosco, para a gente estar orando, você possa então estar colocando aí para a gente e a gente vai estar orando pelo seu pedido. A gente quer iniciar essa reunião nessa noite. Quero convidar você que está aí conosco a gente cantar um cântico, esse cântico que diz: aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Esse momento de podermos chegar na presença do Senhor, em adoração, em louvor. E eu convido você então para a gente cantar junto esse cântico. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Tiago 4, a partir do verso 13: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então a gente pode ver aqui Tiago nessa carta, que aqui ele vai falar um pouco a respeito dessa falibilidade dos projetos humanos. E aqui a gente aprende justamente isso, a respeito de que não podemos realmente prever algo a respeito do futuro. Quem somos nós para dizermos: olha, amanhã eu estarei em tal cidade, ali eu vou negociar, ali eu vou montar um negócio, vou ganhar dinheiro, amanhã estarei em outra cidade. Ele está justamente falando a respeito de que nós não podemos jamais termos essa presunção. Por quê? Porque nós somos como uma neblina que passa, nós não sabemos o dia de amanhã. Com certeza, no início desse ano, muitas pessoas fizeram muitos projetos. Com certeza, muitas pessoas agendaram muitos programas, e a gente pensando no que diz respeito aos pastores, quantos preletores que não fizeram compromisso para esse ano e simplesmente tiveram que desmarcar
ou simplesmente não tiveram como cumprir esse compromisso. Isso demonstra para nós, né, o quanto nós somos pessoas falíveis, pequenas. E o texto aqui nos orienta então ao invés, né, de dizermos com certeza faremos isso ou aquilo, nós devemos, em vez disso, como diz no verso 15, dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, né, como também faremos isso ou aquilo. Isso demonstra o quanto nós realmente somos limitados e dependemos realmente de Deus para tudo, para todas as coisas. Nossa vida está nas mãos desse Deus. Eu queria convidar você para, nesse início aqui de reunião, a gente pensar um pouco a respeito disso, né, e a gente poder, assim, orar ao Senhor, pedindo primeiramente, Senhor, nos mostra, né, aquilo que o Senhor tem para nós, nos ensina realmente primeiramente, a colocar a nossa vida diante do Senhor, suplicando ao Senhor que em todos aqueles projetos que nós temos para a nossa vida, nós precisamos realmente suplicar, se o Senhor permitir. Eu queria convidar você para a gente orar nesse sentido, orar também, né, por cada pessoa, cada família que está nos acompanhando nesse momento. Se você tem algum pedido, como eu já disse, você pode colocar aí, compartilhar, né, que o irmão André que está aqui com a gente, mas a Débora também está anotando, a Aline. Mas eu quero convidar você agora para a gente orar nesse sentido, né, de mostrar para nós o quanto a gente depende de Deus, de quanto nós precisamos, né, da orientação de Deus na nossa vida. E pedir a Ele também que tenha misericórdia, né, do nosso país nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que estão aí sendo ceifadas, né, por esse coronavírus. E isso é motivo, irmãos, de podermos sim nos dobrar diante de Deus, de clamar a Ele que tenha misericórdia de nós, porque a vida está nas mãos de Deus, né? Ele que tem o controle sobre tudo isso, Ele que pode realmente fazer com que tudo isso possa cessar ou possa continuar. E eu quero convidar você a gente clamar nesse momento, então. Vamos orar? Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te bendizemos. E aqui nós estamos, ó Deus, primeiramente nesse intuito de te adorar, de te bendizer, ó Deus, entendendo que só o Senhor é Deus, entendendo que todas as coisas estão debaixo, de fato, do teu cuidado, debaixo da tua orientação, debaixo da tua ordenança. Por isso, ó Deus, nós clamamos nessa noite, ó Deus, por aquelas vidas que estão sofrendo nesse momento. Pessoas que perderam, ó Deus, entes queridos. Pessoas que estão de luto, ó Deus, por conta principalmente desse Covid-19 que tem, de alguma forma tão dramática, ó Deus, assolado a nossa nação, assolado tantas nações. Ó Deus, tem misericórdia. Clamamos por essas vidas nesse momento, clamamos por aquelas que também estão enfermas, ó Deus, talvez com esse problema de coronavírus. E nós clamamos ao Senhor a tua graça, porque entendemos que a vida, assim como nós acabamos de ler aqui, ela está nas tuas mãos. Ó Deus, quantos projetos frustrados durante esse ano. Mas entendemos que em todas essas coisas o Senhor continua no controle. E assim como a tua palavra mesmo nos orienta a fazer, ao invés de dizermos faremos isso ou faremos aquilo, nós estamos clamando ao Senhor, se o Senhor permitir. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha permitir, ó Deus, que se encontre, ó Deus, uma vacina, se encontre um medicamento eficaz para esse problema tão sério que temos acometido. Que se o Senhor mesmo, ó Deus, seja aquele que cuide, ó Deus, das finanças desse país, para que as pessoas não venham também, ó Deus, a sofrer agora com o problema do desemprego, com o problema, ó Deus, da falta de alimento. Ó Deus, a tua palavra nos ensina a dizer, se o Senhor puder, isso, nós sabemos que o Senhor pode, se o Senhor quiser, nós sabemos, ó Deus, que tudo está nas tuas mãos. E nós queremos então, aqui neste lugar, juntamente com esses irmãos que estão nas suas casas, juntamente com
a minha casa nessa hora, juntamente aqui com o irmão André que está conosco, suplicar ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus possa estar trazendo o alívio sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, ó Deus, sobre as pessoas que estão sofrendo nessa hora. Clamamos ao Senhor e colocamos assim a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode cantar um outro cântico? Esse cântico diz mesmo: perfeito como eu sou, eu quero abrir meu coração, entendendo que é Deus que de fato nos limpa, né? Que Deus que nos perdoa, que nos dá a condição em Cristo Jesus de nos achegarmos à presença dele, né? Mesmo perfeito como eu sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo imperfeito como eu sou, quero meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, presença em mim, quero te louvar. Amém. Eu queria convidar você para abrir nossas Bíblias no Salmo de número 90. Vou compartilhar nessa noite, nessa meditação. Antes disso, eu queria agradecer, as pessoas que estão conosco: irmão Antônio, irmã Thalita, meu irmão Jean, irmão Nicolas lá de Coromínia, irmã Daniele também de Coromínia, Moacir Bueno, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, meu querido irmão, nossa irmã Laís Menezes, o Christian, da Beatriz, seja bem-vindo também, meu irmão Christian, que bom que você está nos acompanhando. A tia Josélia Rosa, seja bem-vinda também, tia. E temos também o Éder, presbítero Éder Machado, creio que é isso mesmo. E Loire Pessoa, você também tem estado conosco. Muito obrigado, irmão, por você estar com a gente. Dona Núbia, também, a sogra querida, e a Kathleen também, minha sobrinha, que sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão conosco. Eu quero compartilhar então com você
essa palavra que está no Salmo de número 90, né? Salmo de número 90, que fala também, né, primeiramente da eternidade de Deus e da transitoriedade, né, do homem. É uma oração que Moisés aqui vai fazer, ele também os pedidos nessa oração. E ele começa então dizendo assim, Salmo de número 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da... Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja, e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti pusesse as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra, pois, por tantos dias quando nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então essa oração, né, a de Moisés, possivelmente um dos salmos mais antigos que nós temos, né? E aqui, este servo do Senhor, Moisés, então ele vai falar um pouco a respeito, primeiramente, da grandeza, né, do nosso Deus. Este salmo, ele pode ser dividido pelo menos em duas possíveis divisões aqui, na qual eu pensei. E pensando, né, primeiramente, em quem escreveu esse salmo. Quando a gente olha um pouco para a história de Moisés, no domingo, né, nós falamos a respeito do nascimento de Moisés, alguém que já nasce em um momento super conflituoso. Essa é a saga de Moisés. Ele já nasce em um momento extremamente complicado ali para os seus pais, que teve que escondê-lo ali, ocultá-lo, porque existia um decreto do rei do Egito que todas as crianças, a partir de 2 anos abaixo, né, crianças nascidas, seriam jogadas no rio Nilo, seriam mortas. Então a gente percebe que a vida de Moisés já nasce em um momento de conflito. Ao completar 40 anos de idade, e depois que Moisés é salvo então do rio, como nós lemos ali que sua mãe prepara o cesto e coloca ele naquele rio, e a filha de Faraó então vê Moisés e o toma para si. Primeiro ela paga ali a própria mãe, né, de Moisés para cuidar dele enquanto tempo de amamentação, mas depois disso Moisés ele vai servir ao Egito como um príncipe do Egito. E é nesse tempo, então, que Moisés ele aprende muito, né? Ele foi formado ali, instruído ali com o que havia de melhor de instrução naquela época. E a história de Moisés ela pode ser dividida justamente também em 3 partes. Primeiro, essa parte inicial, onde então ele vai para se tornar ali um filho da filha de Faraó.
se tornando príncipe. Durante esses 40 anos, então, ali ele é instruído, né, naquele lugar. Mas ao passo de 40 anos, a própria palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele não se permite, né, continuar ali usufruindo, né, dos benefícios que a vida do Egito poderia lhe dar. Mas ele, como um filho dos hebreus, alguém que nos próprios sangue, né, havia sido gerado ali dos descendentes, sendo um descendente do povo hebreu, ele resolve abandonar tudo isso. Como que acontece? Ao ver ali um dos seus companheiros, né, um dos povos de Israel sendo maltratado pelo um capitão do Egito, ele fica indignado com aquela situação. E ele defende então ali aquele hebreu, ele mata aquele egípcio, esconde o corpo daquele egípcio, achando que ninguém estava vendo aquilo, mas aquele caso é descoberto. E ao ser descoberto por Faraó, Moisés então tem que partir, ele vai para a região de Midian, e ali ele então passa mais 40 anos, né, naquele deserto, e agora ali ele constitui uma família, ele se casa com a filha de Jetro, e ali então ele passa 40 anos até ele ser chamado, né, por Deus para voltar no Egito e resgatar o povo de Israel. Mas provavelmente, né, esse salmo ele escreve já no final da vida, nesses últimos 40 anos de vida de Moisés. Lembrando que ele durou 120 anos. E aqui a gente pode então perceber, né, primeiramente nessa primeira parte do salmo, que fala justamente dessa eternidade de Deus e também dessa transitoriedade humana, né? Esses primeiros versos, do verso 1 até o verso número 11, que Moisés ele vai falar justamente a respeito dessa grandeza de Deus. E a causa, né, dessa transitoriedade foi justamente também o pecado, onde ele começa a apresentar aqui a partir do verso de número 5, né? Mas primeiramente ele vai falar, olha, Senhor, Tu tens sido, né, o nosso refúgio. Moisés sabia muito bem disso, né? Moisés sabia que Deus era o refúgio da vida dele, a começar da forma que ele foi nascido, né? Humanamente pensando, seria impossível alguém ali no contexto que Moisés nasceu, sendo homem, ser preservado. Mas ele sabia que Deus era o refúgio da vida dele. Quando livrou ele ali do primeiro ataque do povo, do Faraó, que mandou matar aquelas crianças. Depois, como ele também sai daquela terra, tendo que abandonar tudo, deixar tudo para trás, Deus continuou sendo o refúgio dele. E quando Deus agora chama ele, né, para voltar e resgatar esse povo da mão do Egito, Moisés experimentou ali as 10 pragas, né, naquele Egito, experimentou também a própria travessia do Mar Vermelho, tudo isso demonstrando que Deus era o refúgio, Deus era a sua fortaleza, né? E ele sabia que de geração em geração, ele lembrava assim, né, dos antepassados, da promessa, da aliança que Deus havia feito com o seu povo. E ele podia então agora poder falar disso com toda a autoridade, né, com toda certeza. E também pensar a respeito dessa eternidade de Deus. Ele vai dizer aí, olha, no verso 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Eternidade, algo que nós não podemos calcular, algo que nós não podemos saber quando isso se deu, né? Quando Deus surgiu, nós não temos. A Bíblia não deixa nada a respeito disso para nós. Mas o que nós sabemos é que antes, né, como o próprio Moisés vai dizer aqui, antes que se formasse a terra, antes que se formasse todas as coisas, Deus já era Deus, Deus já existia. Isso é muito maravilhoso quando a gente olha, né, para essa realidade a respeito de Deus. E os outros versos, então, ele vai dizer, no verso 4 também, ele vai dizer, olha, pois 1000 anos, né, aos teus olhos são como um dia de ontem. Interessante isso. Há um contraste aqui. Primeiro Moisés fala, né,
essa grandeza de Deus, do poder de Deus, né, da sua eternidade, mas ele também agora vai falar do contraste de nós como pessoas, dos homens. Ele vai dizer aqui no verso anterior: tu reduzes o homem ao pó, e dizes: tornai filho dos homens. É bom entender isso aqui, que em Gênesis, né, ali no capítulo de número 3, verso 19, é o que Moisés está aqui se referindo, quando ele lembra, né, de quando Deus ali, ao se deparar com o homem agora na queda, e uma das consequências seria: olha, você vai morrer fisicamente. E é justamente essa parte onde ali que Deus diz: olha, do pó você veio e ao pó você vai voltar. Demonstrando essa fragilidade humana, demonstrando que é Deus que coordena tudo isso, né? Se o homem não cai em pecado, ele não teria passado por esse processo. Mas, infelizmente, o homem entrou então nesse processo, e com isso todos nós herdamos essa morte. Então, ele vai continuar dizendo: olha, tu os arrastas na torrente, no verso 5, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, se murcha, se seca, né? Aquela plantinha. E aqui se referia a uma planta que nascia ali no deserto, né? E ela, de manhã, com o orvalho, ela ficava verdinha, né? Então, ao amanhecer, a relva ficava toda verde, mas bastava o sol se achegar àquela planta lá por volta das 10, 11 horas, meio-dia, já não se via mais nada, somente a terra, né? Essa é a comparação, né, queridos, que o salmista faz aqui, que Moisés faz aqui. E um Deus tão grande, tão eterno, tão maravilhoso, mas também da nossa transitoriedade, né? E ele continua falando agora a partir aí do verso 6, do verso 7, né? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Demonstrando aqui justamente esse aspecto da consequência do pecado que nós herdamos, né? Quando nossos pais pecaram, quando Adão e Eva pecam, nós automaticamente passamos então a herdar essa mesma morte, né? E somos agora então fragilizados. E é essa a consequência. Deus, ele se ira, né, também. Não da mesma forma que nós iramos, porque nós iramos, estamos sujeitos a pecar. Deus não. A ira de Deus é santa, né? Mas Deus, ele odeia o pecado. E é por conta justamente desse pecado que ele permitiu todo esse mal, todas as consequências da nossa vida. Quando a gente olha ali justamente para aquele povo caminhando com Moisés, a gente pode perceber isso. Deus tira, né, aquele povo ali do Egito, tantos milagres que aquele povo pôde ver, né, a mão de Deus ali trabalhando, tirando eles da escravidão, daquele rei, daquele faraó tão maldoso que por tantos anos oprimiu aquele povo, jogando pesadas cargas, matando os próprios filhos para que aquela nação não crescesse. Mas mesmo diante disso, esse povo, quando entra no deserto, a reação deles é a murmuração. A reação deles é afrontar Deus, é falar para Moisés dizendo: olha, por que você tirou a gente lá do Egito? Volta a gente lá para aquele lugar, porque lá a gente tinha os pepinos, lá tinha as hortaliças, lá nós tínhamos carne em abundância. Mas eles não paravam para entender, eles estavam debaixo de um jugo de pecado, e a própria vida deles também se tornando com a mesma natureza daquela nação. E tudo isso, então, faz com que Moisés aqui lembre dessas coisas, né? Ele diz no verso 11, né? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Aqui a partir do verso 12, né? Moisés agora ele começa então a fazer alguns pedidos, né? A segunda parte do Salmo, Moisés então faz alguns pedidos aqui. O primeiro deles é que ele pede justamente essa sabedoria ao Senhor, para que ele encontre um coração sábio, né? Olhando para a fragilidade dele, olhando para tudo que o próprio Moisés havia enfrentado até ali, e ele possivelmente, né, estaria ali, talvez nos seus
últimos momentos de vida quando compõe esse salmo? Não sabemos. Mas de uma coisa é certa, é possível que ele já sabe também que não entrará na terra prometida. Mas aqui ele olha então para o Senhor e diz, olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E a gente pode aprender também com esse verso, né? Esse verso tão mencionado, que nos leva então a também, talvez, fazer esse mesmo pedido ao Senhor, a olhar para a nossa fragilidade. Né? Eu creio que dias como esse que a gente tem vivido, com essa pandemia que estamos enfrentando, mais do que nunca, é um alerta para nós, para pensarmos a respeito de quanto somos transitórios, do quanto nós somos frágeis, do quanto a gente precisa de Deus, do quanto a gente precisa da sabedoria de Deus, porque muitas das vezes nós não agimos com sabedoria. E aqui ele então diz, né, ensina-nos, primeiro pedido de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, né, nos ajuda, Senhor, a ver o quanto sou frágil, me ajuda a viver, né, com sabedoria, entendendo aqui que sabedoria basicamente é esse temor ao Senhor, me ajuda então a temer a Ti, Senhor. O Senhor que é tão grandioso, o Senhor que tem sido o nosso refúgio, me ajuda. E o segundo pedido de Moisés, no verso 13, ele pede compaixão, né? Mesmo não merecendo, nós também precisamos lembrar que Ele é Deus e que Ele é Deus de misericórdia. Moisés sabia disso. É interessante quando você olha lá para o finalzinho da vida de Moisés, ele insiste mais uma vez com Deus, né? Ele diz, Senhor, dá uma chance, deixa eu entrar na terra prometida. E Deus se ira, né, com Moisés, dizendo, olha, basta, né? Já falei para você que você não vai entrar. Mas nos faz lembrar também de Davi, né? Quando Davi aqui ele recebe ali a punição de Deus por conta do seu pecado com Betseba. Uma das consequências seria que o filho do adultério de Davi morreria, né? E Davi se prostra diante de Deus, mesmo com a palavra de Deus, ele se prostra durante 7 dias, sem comer, sem beber, orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele revesse aquela situação. E quando a criança morre, Davi então ele se levanta e os seus servos ali perguntam, mas por que o Senhor agora levantou? E a resposta de Davi, ele diz, olha, eu fiquei assim porque, quem sabe, Deus não poderia voltar atrás, né? Eu não posso mais fazer nada. Eu um dia encontrarei com ela. Ela não pode voltar mais a mim. Isso demonstra homens de Deus, né, com essa perspectiva de clamar ao Senhor, de clamar a misericórdia do Senhor. É o que cabe a nós, queridos, né? Não somos ninguém, não somos nada, somos frágeis, somos pecadores. Mas nós podemos sim entender que o nosso Deus é Deus de misericórdia. Eu e você podemos nos achegar diante desse Deus e clamar a Ele. Nós podemos sim rogar a Ele, porque entendemos que Ele é um Deus de compaixão, que Ele é um Deus de misericórdia. É isso que Ele fala aqui no verso 13, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão, né, do teu servo. Talvez um momento como esse é momento de também levarmos a nossa voz ao Senhor, de nos curvarmos diante dEle e falar, Senhor, quando? Até quando? Até quando esse vírus vai continuar? Volta-te, Senhor, para nós, tem misericórdia de nós. É um momento talvez de fazermos isso, mais do que nunca, entendendo que Deus é Deus de misericórdia e Deus de poder. Só Ele realmente pode resolver o problema da nossa nação, irmãos. Só Ele pode fazer isso. O verso 14 ele ainda continua dizendo, olha, pedindo também, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, né? Satisfação em Deus, ele pede isso. Só Deus, queridos, pode dar verdadeira alegria. A alegria, né, saciadora de fato, vem das mãos de Deus. Quando a gente olha para
outros homens, como Salomão, por exemplo, um homem que se dedicou a tantas coisas, né, nesse intuito de trazer um preenchimento ao vazio do seu coração. Ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes, depois de enumerar tantas coisas que ele fez, que tudo era vaidade, né? A riqueza que ele acumulou, o conhecimento que ele teve, né? A maneira que ele estudou tantas coisas, de descobertas que ele fez, os empreendimentos que ele fez, alguém que se atirou, né, aos prazeres mundanos, né, a sexuais, enfim, de tudo aquilo que ele poderia buscar, Salomão buscou. Até no próprio embriaguez, naquilo que tira, né, a própria consciência do homem, ele fez. E diante de tudo isso, a resposta de Salomão sempre foi a mesma: vaidade. De vaidade, tudo é vaidade, nada disso pode trazer alegria ao coração do homem. E é isso então que Moisés também estava aqui reconhecendo, né, no verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, porque só o Senhor, Deus, pode realmente trazer alegria de fato, trazer alegria ao nosso coração, em tempos como esse, né, que estamos vivendo, de aflição, de preocupações. Deus pode trazer, só Ele pode trazer a verdadeira paz ao nosso coração. No verso 15, ele vai fazer mais um pedido, onde ele diz: olha, alegra-nos, né, por tantos dias quanto nos tem afligido, né, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Interessante aqui, ele pede, né, como se fosse uma compensação, ou seja, né, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Né? Nós sabemos que quando olhamos para a realidade, nós não merecemos nada, né? E então, o que cabe a nós realmente é nos sujeitarmos a essa vontade de Deus e suplicar a Ele, sim, essa alegria, essa paz que somente Ele pode trazer a nós, mesmo em meio às grandes tribulações, né? Mesmo em meio às tantas coisas dessa vida. E por último, ele vai dizer aí no verso 16 e 17, suplicando a Deus, né, que Ele abençoe as suas obras, abençoe as obras das suas mãos. Né? Calvino, comentando aqui esse verso, ele vai dizer o seguinte: a menos que Deus se faça o nosso guia e conselheiro e nos governe por meio do seu Espírito, as nossas obras podem ser projetos profanos e ter um desastroso resultado. Né? A menos, né, que Deus, então, se faça o nosso guia e conselheiro. As nossas obras podem simplesmente ser algo que vai servir para nós transitoriamente aqui nessa vida, ou pode se frustrar. Por isso nós precisamos pedir: Senhor, confirma, Senhor, nos orienta, Senhor, nos faça ser realmente instrumento nas tuas mãos. Nos faça com que as obras de nossas mãos sejam confirmadas pelo Senhor, confirmadas naquilo que estamos fazendo de acordo com a tua palavra, de acordo com a sua vontade, não segundo o meu querer, não segundo a minha vontade. Mais do que nunca, irmãos, né, nesse tempo precisamos também clamar isso ao Senhor. Clamar aqui como o próprio Moisés está clamando também em relação aos seus filhos, né? Aos teus servos apareçam as tuas obras, aos seus filhos a tua glória, aos teus filhos. A ideia aqui é justamente clamarmos isso para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça do Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor. Que tenhamos essa convicção também, né, de clamar ao Senhor para que Ele nos ajude nesse tempo, né, que aquilo que temos construído seja realmente abençoado por Deus, que Deus abençoe o nosso trabalho, que Deus abençoe os meios para o trabalho e que, ao ser abençoado, nós sejamos pessoas que dediquem ao Senhor o fruto do nosso trabalho com amor, com temor, com dedicação. Queria encerrar então, né, trazendo uma breve uma síntese aqui rápida para nós, dizendo: olha, nossa vida está nas mãos de Deus. Lembre-se disso, né? Nossa vida está nas mãos dele. Só Ele pode nos dar verdadeira sabedoria.
Só Ele pode nos dar graça para vivermos dias melhores, de alegria e também de paz. Só Ele pode conceder bênção naquilo que nós fazemos. Somente Deus pode conceder bênção. Assim como também aos nossos filhos, né? Às nossas futuras gerações. Que Deus assim nos dê essa graça. Eu queria convidar você para a gente cantar mais um cântico, esse cântico que fala que, Senhor, eu não sou nada, né, diante do Teu poder, não é merecedor do Teu amor, mas através de Cristo Jesus, nós temos agora acesso ao Senhor. Através de Cristo Jesus, nós temos agora a graça dele, né, sobre a nossa vida, o favor dele. E nada mais então eu não pedir, como diz o refrão desse cântico, né, deixa o teu rio, Senhor, deixa seu rio, né, inundar o meu ser com a tua maravilhosa bênção, né, com o teu maravilhoso ser, para que a gente viva mais no Senhor. Suplicar ao Senhor que nos molde, né, a cada dia, nos transforme a cada dia, nos ajude realmente a entender o quanto somos frágeis, quanto somos pequenos, né? Antes da gente fazer a última oração, queria ainda agradecer mais algumas pessoas que estão conosco, né? Eliane, Elia, muito obrigado, né? Luciana Oliveira, Roberto Carlos, o Wilson também, né, de Crominho, seu Wilson, meu sogro, a Ivânia Conceição, o irmão Leandro Ferro, lá em Tumbiara também, membro, né, daqui da Igreja Presbiteriana de Adéia, Tiãozinho, o tio do André, né, muito obrigado, Tiãozinho, por estar conosco, né, muito obrigado mesmo. O Anderson, Cassiano, também temos aqui conosco a Valdivino, e a tia Tita, tio Valdivino, né? Tia Tita, muito obrigado também. Tio. Temos a Cleide Pereira, tia Exir, também de Pontalina, Marco Antônio, Léo Márcio, Célio Inácio, Agnaldo, Bárbara Gomes, Éber dos Santos e a tia Rosa também, Rosa Rodrigues. Temos aqui ainda também um pedido de oração. A Ivânia Conceição está pedindo, né, oração pela sua família. Algumas coisas
na sua família, né? Bênçãos aí para a sua família, a gente vai estar orando. A Bárbara Gomes também está pedindo oração pela família. Nós estaremos então apresentando vocês diante de Deus nesse momento, clamando. Convido a todos, né, que estão conosco nessa hora aqui, lembrem então, né, da Ivânia Conceição e também da Bárbara Gomes, né, que estão pedindo aí em relação à família. O Senhor Deus conhece, né, o que elas estão pedindo, Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos apresentar então esse pedido diante do Senhor. Convido você para a gente orar mais uma vez, né? Nos curvar as nossas cabeças e você onde estiver, se você quiser ajoelhar, se você quiser colocar de pé, esteja à vontade. Então vamos fazer essa última oração. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, te damos graças pela Tua Palavra, por saber, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Ó Deus, mesmo imperfeito como somos, entendendo sim tudo que o pecado faz na nossa vida, nós podemos te bendizer, te louvar, te exaltar, porque o Senhor enviou o remédio para isso. O Senhor enviou Cristo Jesus para nos libertar do pecado, para fazermos agora novas criaturas, para vivermos, ó Deus, em novidade de vida, confiantes no Senhor, crendo sim, ó Deus, na promessa futura, na promessa da vida eterna, mas também tendo a plena convicção de que o Senhor está conosco enquanto caminhamos por aqui, em meio às nossas lutas, em meio às adversidades, em meio a momentos como esse, ó Deus, com essa enfermidade tão dramática, tão triste que tem assolado o mundo, que tenha chegado também a nós, ó Deus, ao nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Mais uma vez clamamos que tenha misericórdia de nós. Eu quero apresentar nesse momento a Ivânia, né, Conceição, ela que apresenta ali a sua família, que clama ali, ó Deus, pela sua vida, pelo seu lar. Deus, o Senhor conhece tudo que a Ivânia está passando, ó Deus. O Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe aquilo que precisa ser trabalhado. E nós queremos clamar, ó Deus, ao Senhor. Clamar pela vida dela. E suplicar, ó Deus, ao Senhor, que traga ali a paz, que traga ali tudo aquilo que ela está precisando. Nós clamamos em nome de Jesus da mesma forma pela Bárbara Gomes, ó Deus, também. Pedimos ao Senhor também a intervenção do Senhor ali, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar dela, sobre a família dela. Seja problemas de enfermidade, seja problemas relacionais, seja problema, ó Deus, de saúde. O Senhor sabe, Pai, qual a necessidade. Traga a paz, ó Deus, do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, traz alegria, Deus, traz renovo, traz esperança, tira tudo aquilo que está trazendo tristeza, trazendo complicação. Em nome de Jesus, eu apresento essas famílias diante do Senhor, apresento cada pessoa que esteve conosco, que está conosco, cada família, ó Deus. Eu clamo também por cada vida e peço ao Senhor que esteja trabalhando em cada coração, para que a bênção do Senhor alcance cada vida, ó Deus. Se existe alguém que ainda não entregou o coração para Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja então tocando para que essa vida possa ser alcançada, para que a decisão seja tomada e assim viver agora, ó Deus, para Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, clamamos pela possibilidade de abrirmos o trabalho no próximo domingo, voltarmos a estarmos ali fisicamente e pedimos ao Senhor a Tua orientação em todas as coisas. Assim nós oramos, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer então mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco, né? Muito obrigado. Que bom que vocês estiveram conosco. Próximo domingo a gente está vendo a possibilidade, né, da gente ter o nosso culto presencial, mas nós vamos continuar também com ele no formato online, né? E você pode então, se você não tem condição de ir até ali a igreja, e se você quer continuar então nos acompanhando, será um prazer muito grande tendo você conosco, né? Nós continuaremos então transmitindo da mesma forma. Então domingo às 19h30, você é o nosso convidado para estar com a gente, né? Que Deus assim abençoe a sua vida, tenha um restante de semana passado na presença do Senhor, sendo guiado, sendo cuidado por Ele. Em nome de Jesus, né? Amém.